Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias com as principais decisões da semana no Supremo Tribunal Federal. Pedido de vista suspende a análise do referendo da liminar que determinou um teto nos valores dos serviços prestados por cemitérios na cidade de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal decide que é constitucional advogados terem um mínimo de 5 anos de inscrição na OAB para concorrer a vagas destinadas aos tribunais. STF adia julgamento do recurso contra a decisão que negou o direito do Ministério Público do Trabalho de atuar em casos sobre honorários advocatícios de ações coletivas. Acompanhe aqui com a gente na TV Justiça, porque o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e com a consultora jurídica Gisele Reis, a gente vai trazer as explicações dos processos. Oi, Gisele, obrigada pela sua presença aqui comigo no estúdio do Plenárias. E um dos processos dessa semana diz respeito àquela liminar que determinou um teto para os preços para aquela empresa concessionária dos serviços funerários em São Paulo, mas foi adiado. Sim, nós tivemos aí uma interrupção do julgamento, uma suspensão por conta de um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Inclusive, neste caso, esta liminar que foi deferida em novembro, depois houve um complemento do ministro Flávio Dino, ela trouxe aí uma série de obrigações para que a prefeitura do estado do município de São Paulo pudesse efetivamente cumprir as determinações de fiscalização, publicidade, fiscalização das tarifas, porque a grande discussão envolve aí preços exorbitantes que vinham sendo cobrados por parte das concessionárias e permissionárias, que estão administrando em torno de 22 cemitérios no estado de São Paulo e vinham praticando preços muito abusivos numa situação de muita vulnerabilidade familiar. Então, essa discussão envolve o princípio da dignidade humana, envolve a fiscalização dos contratos de concessão, envolve também parcerias público-privadas, né, e a importância de se estabelecer limites a estas participações que têm como objetivo primordial assegurar a prestação de um serviço público essencial. Tá certo, depois a gente fala mais sobre isso então. Porque outro processo que foi destaque da semana trata de pagamentos a advogados. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento do recurso contra a decisão que negou o direito do Ministério Público do Trabalho de atuar em casos sobre honorários de ações coletivas movidas por sindicatos. O julgamento havia começado no plenário virtual, mas um pedido de destaque do ministro Flávio Dino levou a análise para o plenário físico. O recurso questiona a decisão que não reconheceu a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar em ação que discute o pagamento de honorários advocatícios em ações coletivas, aprovado sem anuência dos trabalhadores representados por sindicato. O MPT pede que sejam esclarecidas supostas omissões na decisão. O relator, ministro Nunes Marques, votou no sentido de negar o pedido feito no recurso, por entender que não houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão. Reafirma a ilegitimidade do Ministério Público e a absoluta ausência de vício na decisão embargada. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados no recurso, uma vez que a constatação da ausência de um dos seus pressupostos permite, com base no entendimento jurisprudencial do tribunal, a sua rejeição. Autor do destaque, o ministro Flávio Dino começou o voto destacando que a contratação dos advogados foi feita por meio do sindicato e não por meio de contratos individuais assinados diretamente pelos substituídos. Ele propôs, então, uma saída intermediária. São indevidos os honorários contratuais firmados pelo sindicato a serem arcados pelos associados. Promessa de fato terceiro, que não se sustenta, salvo nos casos de contratos individuais regularmente firmados, que a estas alturas estão nos autos. Há centenas, quiçá milhares de contratos. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado ainda em data não definida.
Gisele, essa ação movimentou a sessão de quinta-feira e os próprios ministros tinham dúvidas sobre o caso em si, como começou, o caso concreto. Então, esse adiamento foi um acordo entre eles. Foi um acordo, Flávia, porque realmente nós tivemos vários desdobramentos em relação a este processo. Por quê? Porque algumas questões passaram a ficar assim nebulosas, que precisavam ser esclarecidas, Havia aqueles casos em que se questionava o contrato que foi firmado entre o sindicato e nesse caso, se a ação foi apresentada pelo sindicato, aqueles trabalhadores estariam amparados pela assistência judiciária gratuita e não poderiam ter desconto de qualquer valor sobre o que eles viessem a receber na ação a título de honorários advocatícios. Houve também parte dos trabalhadores que ingressaram depois, que são os aposentados e outros que foram preteridos. E nestes casos, eles contrataram um advogado, fizeram um contrato de prestação de serviços advocatícios. Neste caso, é legítimo o desconto, porque houve uma prestação de serviço do profissional da advocacia. E ainda tem aqueles casos em que a negociação com o advogado se deu por intermédio do sindicato, porque foi utilizada ali a estrutura do sindicato. Então, os ministros ficaram sem entender exatamente quais são as situações de fato daqueles casos, A quantidade de pessoas que foram representadas pelo sindicato, a quantidade de pessoas que efetivamente contrataram os advogados, e isso é de suma importância para a elucidação do caso. Então, o que se optou, Embora o ministro Nunes Marques já tenha dado o voto negando os embargos de declaração, o que nós tivemos foi exatamente uma sugestão do ministro Flávio Dino de interromper aquele julgamento que foi acolhido por todos, no sentido do próprio Supremo Tribunal Federal, no primeiro momento, trazer essas informações, essas diligências. Tá certo. Obrigada, Gisele. O Supremo declarou inconstitucional uma lei de Rondônia que recriou cargos extintos na Polícia Civil. Essa norma mudou os nomes dos cargos e reenquadrou servidores sem concurso público. O Anderson Arcoverde tem as informações. A lei proposta pela Assembleia Legislativa de Rondônia recriou os cargos de motorista e de agente de serviço geral com o nome de agente de Polícia Civil. A norma foi questionada no STF pelo governo do estado, com o argumento de que, na prática, a lei recupera cargos extintos e os equipara ao de agente de polícia civil, uma função com exigências e atribuições diferentes. O ministro Nunes Marques, relator da ação, afirmou que a mudança do nome, na verdade, representa um reenquadramento funcional para uma carreira diferente, o que é proibido pela Constituição, uma vez que é necessária a aprovação em concurso público para investidura em cargo efetivo. O ministro observou ainda que a lei violou o princípio da separação dos poderes e invadiu a competência exclusiva do governador para propor normas que tratem de criação, extinção ou estruturação de cargos públicos do Executivo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional advogados terem o mínimo de 5 anos de inscrição na OAB para concorrer a vagas destinadas aos tribunais. A exigência da Ordem dos Advogados do Brasil prevê que, para concorrer a uma vaga pelo 5º Constitucional, seja em tribunais de justiça estaduais, federais ou trabalhistas, o advogado precisa comprovar inscrição há pelo menos 5 anos na seccional da OAB correspondente à jurisdição do tribunal. Na prática, por exemplo, um profissional interessado em disputar uma vaga destinada à advocacia no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, ele deve estar inscrito em uma dessas regiões pelo prazo mínimo de 5 anos. Essa regra foi questionada pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Mas o Supremo Tribunal Federal teve outro entendimento sobre o assunto, com base na divergência apresentada pelo ministro Flávio Dino. Ele defendeu que a regra implementada pela OAB tem mais de 20 anos e está de acordo com a Constituição. No voto, Flávio Dino destacou que o critério da aderência ao Estado ou região agrega valor ao funcionamento dos tribunais e à realização da justiça, viabilizando que a composição do órgão judicial seja renovada mediante o ingresso de advogados conhecedores das realidades experimentadas pela comunidade, entidades e instituições alcançadas pela jurisdição de determinado tribunal.
O voto de Flávio Dino foi acompanhado pela maioria dos ministros. Apenas Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin votaram de acordo com o relator, o ministro Dias Toffoli. Para ele, a exigência impõe uma limitação indevida à participação de advogados aptos, entre outros pontos. Por questões de saúde, o Supremo Tribunal Federal substituiu a prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson pela prisão domiciliar. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e segue manifestação da Procuradoria-Geral da República a favor da substituição da prisão preventiva do ex-deputado pelo regime domiciliar. Segundo o ministro, a grave situação de saúde do ex-deputado, a idade avançada e a necessidade de tratamento específico admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária, conforme entendimento do STF em casos semelhantes. Em dezembro de 2024, o ex-deputado federal Roberto Jefferson foi condenado a mais de 9 anos de prisão pelos delitos de atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. A decisão autoriza que o ex-deputado possa cumprir a pena em casa. Ele terá que adotar medidas cautelares, como uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, suspensão do passaporte, proibição de usar as redes sociais e de sair do país. Os deslocamentos para tratamento de saúde também devem ser feitos com autorização prévia, com exceção em casos de emergência. O Supremo declarou inconstitucional lei que proíbe o uso de linguagem neutra em escolas e prédios públicos de Santa Catarina. O Legislativo de Santa Catarina chegou a proibir a chamada linguagem não binária em documentos oficiais. Seriam palavras com terminações neutras, sem indicar um gênero específico. A ação no Supremo Tribunal Federal foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores. Em julgamento virtual, o colegiado seguiu o voto do relator, ministro Nunes Marques. Ele lembrou que o STF, em diversas ocasiões, já definiu que é da União a competência para editar normas que garantam uma base curricular única e nacional, como estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Entre outros pontos, Nunes Marques disse que é ineficaz qualquer tentativa estadual ou municipal de impor mudanças ao idioma por meio de disposição normativa. E você vai ver a seguir, primeira turma do Supremo condena a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti por invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. O Plenárias volta em instantes. A primeira turma do Supremo condenou a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti por invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, em 2022, o hacker Walter Delgatti invadiu o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça para adulterar documentos. Entre as ações, foi emitido um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Delgatti confessou o crime e disse que agiu por ordem da deputada Carla Zambelli, que teria interesse em tirar a credibilidade do Poder Judiciário para obter vantagens políticas. Ainda segundo a denúncia, em 2022, a parlamentar divulgou nas redes sociais que encontrou com Delgatti e o apontou como responsável por hackear sistemas de ministros do Executivo e do Judiciário. O relator da ação penal no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que os documentos emitidos pelo sistema eletrônico do CNJ vão imediatamente para a Polícia Federal e aeroportos brasileiros. O ministro ressaltou que ficou comprovada a relação entre os atos praticados por Carla Zambelli e Walter Delgatti e o dano moral causado à sociedade. Na decisão, Moraes afirmou que tal circunstância evidencia a gravidade extrema da conduta e seu potencial lesivo não apenas à honra da autoridade visada, mas à própria credibilidade do sistema de justiça perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Carla Zambelli foi condenada a perder o mandato parlamentar e a 10 anos de prisão e Walter Delgatti a 8 anos e 3 meses. Os dois deverão cumprir pena em regime inicialmente fechado
e também terão de pagar multa de R$ 2 milhões por danos morais coletivos para um fundo destinado à reconstituição dos bens lesados. A deputada ainda ficará inelegível por 8 anos. As defesas de Zambelli e Walter Delgatti disseram que vão recorrer contra a decisão. Um pedido de vista do ministro Luiz Fux suspendeu a análise do referendo sobre a cobrança de serviços funerários no município de São Paulo. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Os serviços funerários incluem desde o transporte do corpo até a organização do velório, cerimônia, sepultamento ou cremação. Na cidade de São Paulo, desde janeiro de 2023, 4 empresas são responsáveis pelos serviços nos 24 cemitérios públicos na capital paulista. O PCdoB questiona 2 leis paulistanas que concederam à iniciativa privada a exploração de cemitérios, crematórios públicos e serviços funerários. Para o partido, as normas contrariam a lei orgânica do município de São Paulo, que atribui ao próprio município o dever de administrar esses serviços. Em novembro do ano passado, o ministro Flávio Dino, que é relator da ação, em decisão provisória, determinou o reestabelecimento dos valores praticados imediatamente antes da privatização do serviço, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em março deste ano, o ministro complementou a decisão inicial após uma audiência de conciliação e análise da questão pelo Núcleo de Processos Estruturais Complexos do Supremo. Determinou, por exemplo, que o município ampliasse a divulgação dos preços dos serviços e dos critérios para pedir a gratuidade. Na decisão, determinou ainda reforçar a fiscalização com reajuste de multas em caso de infrações ou práticas irregulares. As empresas também devem manter em pontos de atendimento cartilhas com informações claras sobre os serviços, pacotes e direitos dos usuários. Também tem de informar o número atual de fiscais voltados para essa área e se esse é considerado suficiente e se há planos de ampliação. E também criar canais de denúncias acessíveis, permitindo que a população relate irregularidades de forma mais eficiente. O julgamento começou no plenário virtual, mas depois de um pedido de destaque foi para o plenário físico. O argumento do partido é de que a privatização desses serviços tem levado à exploração comercial desenfreada. O deputado federal e advogado do PCdoB destacou que a situação vai além da discussão das doutrinas jurídicas. É necessário parcimônia para invocar o princípio da dignidade da pessoa humana, critério, moderação, mas eu tenho consciência também, e isso está expresso em inúmeras manifestações doutrinárias, inclusive do nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, de que se constitui num princípio e, ao mesmo tempo, um fundamento, um direito fundamental à dignidade da pessoa humana. E que não se trata apenas de um conceito abstrato, é preciso encontrar a materialidade no cotidiano, na vida dessas pessoas. Já a procuradora do município de São Paulo defendeu a validade da lei municipal e rejeitou também a alegação de violação à dignidade da pessoa humana. O município de São Paulo entende que há aqui problemas com relação à separação de poderes, na medida em que a jurisprudência desse Supremo Tribunal reafirma a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir em contratos administrativos e no seu equilíbrio econômico-financeiro, como a definição de critérios de política tarifária. No início do voto, o ministro Flávio Dino destacou que a morte de um brasileiro não pode estar acompanhada de exploração comercial de índole aparentemente abusiva. Eu, com muita perplexidade, li, após o deferimento da cautelar, a alta autoridade administrativa do município de São Paulo dizer com um exótico orgulho que cemitério em São Paulo era um negócio como qualquer outro. Se você vai a um shopping
e vai comprar um sapato, é claro que você debate o preço. Se você vai a uma loja de eletrodomésticos e visa comprar uma TV, é claro que se ela está com defeito, você, no dia subsequente, volta à loja. Mas no caso do sepultamento de um familiar, a assimetria, a desigualdade para a celebração da avença é tão brutal, é tão inquestionável, que, a meu ver, desumano seria imaginar que a família vai buscar a tutela individual naquele momento dramático. Esse assunto, então, vai voltar ao plenário e, em questão, a violação da dignidade humana. Também tem a questão de preços abusivos e falam da falta de transparência nos preços que são dos serviços prestados, né? E também falta de transparência para mostrar pacotes, quem tem direito à gratuidade, quem não tem. Então, uma série de problemas, né? E no momento de extrema vulnerabilidade do familiar, né? No momento em que a pessoa, inclusive, de acordo com o próprio ministro Flávio Dino, se encontra numa posição de muita fragilidade e que acaba, às vezes, tomando ali uma atitude com base na circunstância, né? E é um produto essencial, é um valor, um serviço essencial, né? A pessoa não tem outra opção. Um serviço essencial, a pessoa precisa ser enterrada, não tem como ser diferente. Então, o ministro, ele trouxe realmente essas preocupações e, claro, ele votou pela manutenção da liminar. Ele falou que, neste momento, inclusive, da análise do referendo da liminar, não se está a discutir a questão do contrato, né, da prestação, da privatização em si, mas que seria ali uma medida necessária exatamente para poder conter situações que foram reiteradamente noticiadas, né, informações de pessoas que não puderam enterrar seus familiares por conta de preços, né, abusivos. Na prática, o que vinha acontecendo? As empresas que administram os cemitérios apresentavam ali para a família aquelas taxas mais altas, deixando de trazer ali ao conhecimento do familiar taxas, ou às vezes até mesmo a gratuidade de serviços que aquela pessoa teria direito, né? Como no caso do doador de órgãos, de quem está no CAD único, de quem vive em situação de rua. Então, agora esperar, depois do pedido do ministro Fux, para botar voltar em pauta novamente. Exatamente. Obrigada, Gisele. O Supremo Tribunal Federal acolheu manifestação da Câmara dos Deputados sobre emendas, mas reforçou a necessidade de transparência. As informações com o repórter João Pedro Melo. A decisão é do ministro Flávio Dino. Ele aceitou os esclarecimentos apresentados pela Câmara dos Deputados de que não vai permitir acordos ou a quebra deles para diminuir a transparência na destinação de emendas parlamentares. Na decisão, o ministro destacou que não há imunidade ou prerrogativa para que um partido político sozinho, qualquer que seja ele, aproprie-se daquilo que não lhe pertence, o destino de recursos públicos do Orçamento Geral da União. A ideia da Corte é evitar a volta do chamado orçamento secreto. As emendas parlamentares voltaram a ser debatidas aqui no Supremo Tribunal Federal, depois que o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que, caso o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, não levasse ao plenário requerimento de urgência sobre a proposta que dá anistia aos réus e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, a bancada iria romper o acordo sobre a destinação desses recursos. O ministro Flávio Dino considerou a declaração de Sóstenes como isolada, acolhendo de maneira integral as respostas dadas pelas casas do Legislativo. Na decisão, ele salientou que não há nenhuma vedação para que líderes partidários sejam autores de emendas de comissão que se referem ao orçamento de 2024, desde que não detenham exclusividade na autoria. E o Supremo retomou as audiências da comissão especial que discute a lei do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Essa prorrogação atende aos pedidos da Câmara e do Senado. Os integrantes discutem a elaboração de um anteprojeto de lei para regular a demarcação de terras indígenas. Esse processo de conciliação foi instaurado pelo ministro Gilmar Mendes, que abriu os trabalhos da reunião desta segunda-feira, relembrando outros casos de acordos bem-sucedidos.
Nossa intenção é tentar reconciliar e encontrar soluções que tragam a paz no campo. A exemplo do acordo histórico obtido nesta Corte, em processo sob a minha relatoria, no mandado de segurança 25463, envolvendo o município de Antônio João, Mato Grosso do Sul, no qual os indígenas do povo Nhandu Marangatu e os não indígenas conseguiram avançar para além de suas diferenças e mágoas, resolvendo todos os interesses em litígio. Hoje não se tem notícia de conflitos ou mortes após essa conquista civilizatória de todos. O ministro Gilmar Mendes destacou ainda que o objetivo é aprofundar o debate e buscar soluções legítimas e estáveis para os conflitos fundiários. Quem aposta no conflito não defende o interesse público. É bom que isso seja dito. Tampouco busca proteger o direito dos indígenas, pois o impasse ocasiona a não demarcação de boa parte dos territórios dos indígenas, assim como acirra as lutas no campo. São várias propostas em análise. Uma delas propõe, por exemplo, a exploração mineral em terras indígenas, desde que aprovada pelo Congresso Nacional e com o consentimento dos povos que ocupam a área. A intenção é encontrar soluções que tragam paz no campo e segurança jurídica. Podemos ter nova forma de convivência pacífica, com demarcações, prazos e indenizações, trazendo segurança jurídica para indígenas e não indígenas. É isso que precisamos e é nisso que precisamos focar agora. 15 de maio é o Dia Mundial da Conscientização sobre Acessibilidade. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para promover a inclusão de pessoas com deficiência. A equipe de acessibilidade do Supremo Tribunal Federal visitou gabinetes de ministros da Corte. Vamos ver a reportagem do Pablo Lemos. A visita foi para conscientizar servidores, terceirizados e estagiários sobre o tema e ajudar a reduzir as barreiras atitudinais, que são preconceitos que dificultam a participação plena de pessoas com deficiência, entre outros grupos. A equipe de acessibilidade do Supremo Tribunal Federal falou sobre a importância da inclusão e compartilhou experiências. A gente quer trocar um pouquinho com vocês, falar um pouco sobre o que o STF vem fazendo dentro dessa pasta, um pouco de quem somos nós também, para que vocês possam nos conhecer, reduzir essa distância, essa barreira, né, que muitas vezes existe naturalmente, é uma questão muito sobre histórica, né? Que a gente vem sendo invisibilizado. Então, essa visita é uma forma da gente se aproximar. Eu acho que isso é uma cultura que já vem sendo implementada, mas que a gente sempre tem um passo a mais adiante para dar. Então, eu acho interessante que a gente possa ter esse espaço para falar um pouquinho e para trazer um pouco sobre o tema para vocês. A equipe esteve nos gabinetes dos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luiz Fux. O Bruno, fotógrafo do Supremo, que tem síndrome de Down, registrou o encontro. Legal trabalhar com alguém. E estou gostando de trabalhar aqui, tirar bastante foto. É muito difícil a inserção no mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Então, um dia como hoje, a gente está aqui se fazendo presente só para colocar essa marca, né, essa importância de estarmos juntos, da inclusão, da diversidade e, enfim, né, da acessibilidade, da importância de tudo isso. Essa visita de acessibilidade ela tem diversos objetivos. Primeiro, apresentar o nosso trabalho, o trabalho da SF Sem Barreiras, de como a gente faz para incluir a pessoa com deficiência. O segundo é mostrar quem são essas pessoas, né? Eu acho que é muito importante que as pessoas vejam que o Bruno existe, que a Marina existe, que o Thiago existe, que a Luciana existe e que, na verdade, não é tão difícil assim incluí-los na nossa casa. Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, o ministro Edson Fachin reforçou o compromisso do STF com o tema. Nosso compromisso com a inclusão é contínuo e, por isso, oferecemos tradução simultânea em Libras e com audiodescrição das sessões realizadas por esta Casa. Sabemos, nada obstante, que ainda há um longo caminho pela frente e estamos dispostos a percorrê-lo. Concluímos essa mensagem com as palavras de Ulisses Guimarães, para quem
A acessibilidade é o caminho para a liberdade. Sem ela, a democracia não é completa. O Plenárias termina aqui. Gisele, obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Eu que agradeço. Até. E você pode assistir ao jornal pelo canal da TV Justiça, TV e Rádio Justiça, no canal do YouTube ou pelo aplicativo TV Justiça Mais. A gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá. Tchau.